E, claro, nesse espaço, Salésio D'Agostini. E aí, Salésio, como é que tá? Tudo bem, bom Cadê a dia. pegadinha? Olha aqui, ó. O professor Salésio D'Agostini, nesse espaço, e está ganhando o Brasil inteiro, porque, na verdade, com as redes sociais, aí nós somos assistidos no Brasil inteiro e, sobretudo, nesse segmento da contabilidade, o pessoal multiplica muito, né? Potencializa esses conteúdos, né, que o Dr. Salésio traz aqui para nós. E lá em São Luís, no Maranhão, o Franklin Miranda, ele diz assim: professor Salésio D'Agostini, vasculhando a internet no Google, encontrei 2 artigos seus de 2003, há 10 anos, portanto, em que o senhor defendia a elaboração de 2 ou 3 demonstrações contábeis para uma mesma pessoa jurídica. Daria para o senhor gravar um vídeo falando sobre este tema? Achei importante e gostaria que os contadores tomassem conhecimento dessa sua proposta. Franklin Miranda de São Luís do Maranhão. E aí, professor? Pois é. Vamos tentar gravar, não é isso? Franklin, veja só. Em 2013, eu escrevi esses 2 artigos, tá? Na verdade, quando eu divulguei, a ideia, pelo menos, não é de uma mesma pessoa jurídica ter mais que uma demonstração contábil. Não foi isso, tá? A ideia é de termos uma única demonstração contábil, porém com informações compartilhadas, informações diferentes, ok? Por que isso? Porque você sabe que o contador, ele tem como campo de estudo o patrimônio. Você sabe que o patrimônio está representado pelas demonstrações contábeis. É isso? Ora, se as demonstrações contábeis não forem verdadeiras, o contador tem dificuldade de analisar e sugerir modificações para que a pessoa jurídica prospere. É isso? Ora, em 2007, você sabe que lá pela Lei 11.638, esta lei deu competência para a Comissão de Valores Mobiliários adotar normas para as companhias abertas, aquelas mesmas adotadas por outras companhias de outros países, ok? Para que haja uma uniformização. Então, se companhias abertas de outros países adotam alguns procedimentos contábeis diferentes do nosso, então esta lei deu competência para o CFC adotar essas mesmas normas para que houvesse o mesmo procedimento. O Conselho Federal de Contabilidade achou isso uma graça, achou isso bonito. E o que foi que ele fez? Estendeu para todas as pessoas jurídicas essas mesmas normas. Muito bem. Só que, e aí em 2009, né, pela Lei 11.941, as demonstrações contábeis foram alteradas e ajustadas de acordo também com as normas, de acordo com as normas de outros países, que as normas internacionais, e modificou a forma de apresentação das demonstrações contábeis. Antes nós tínhamos uma estrutura de uma forma, e aí eles modificaram essa estrutura, colocando em circulante e não circulante, excluíram das nossas demonstrações contábeis o grupo de resultado de exercício futuro e introduziram na nossa legislação a instituição do valor justo, do valor presente, da essência sobre a forma, enfim, introduziram na nossa legislação procedimentos de ajustes de ativos e passivos fora daqueles atos que efetivamente foi praticado pelo gestor. Com isso, meu amigo, o que foi que aconteceu? As demonstrações contábeis passaram a perder a sua essência. As demonstrações contábeis passaram a ser, enfim, um documento fictício, um documento de ficção, um documento de projeção. No momento em que tu faz uma dívida, aí no teu balanço não é mais informado a dívida, porque aí o profissional achou que deveria informar aquela dívida pelo valor presente. Aí você compra lá um imóvel
e estabelece um valor, aí o profissional e as normas dizem, não, essa operação tem que ser informada pelo valor justo. Ou seja, na verdade, as demonstrações contábeis passaram a não ter mais aquela essência positiva que o profissional pudesse trabalhar. E aí começaram a surgir problemas sérios, porque o profissional não sabe que aquele resultado que está sendo informado é o resultado da atividade gerada pelo gestor. O que acontece com isso? Acontece que nós, profissionais que temos por obrigação analisar e referendar e sugerir procedimentos, passamos a ter dificuldades. E a sociedade começou a não acreditar mais nessas informações contábeis. Veja só o caso das lojas americanas, que foi constatada uma fraude contábil de bilhões de reais. E nós temos problemas com cooperativas, problemas com plano de saúde, problemas de toda a monta. E, no fundo, as pessoas não agem a tempo. Por quê? Porque aquelas demonstrações contábeis foram ajustadas de acordo com aquilo que as normas internacionais estabelecem. E, digo de passagem, as normas internacionais estabelecem para favorecer investidor. Ela não estabelece para proteger o agente que gera emprego e renda. E nós precisamos desse agente que gera emprego e renda. É esse que nos interessa. O investidor é um segmento. Tá? Tudo bem, se o investidor quer maquiar demonstrações contábeis para se favorecer, ótimo, que faça. Agora, o que não pode é a sociedade ficar prejudicada com isso, tá bem? Então, em razão disso, até hoje tu verifica que as demonstrações contábeis estão totalmente desacreditadas. Os próprios órgãos do governo quer estabelecer preços do seu serviço, quer reajustar, enfim, os serviços que eles colocam à disposição, eles não usam as demonstrações contábeis. Eles preferem usar umas planilhas de preço que são levantadas externamente para estabelecer índice de correção. E o serviço do profissional, que é as demonstrações contábeis, que é o campo de estudo dele, acaba o quê? Não tendo valor nenhum. Acaba o quê? Tendo dificuldades. Então, o que eu sugeri naquela época, e agora eu quero sugerir, quero que vocês compartilhem e que vocês me digam se eu estou certo ou não, é que nós deveremos o quê? Nós não podemos aceitar isso. O profissional não pode aceitar isso. O profissional não pode aceitar que o seu campo de estudo, né, seja alterado por procedimento e interesse político e interesses de investidores. Nós não podemos aceitar. Então, a proposta é o seguinte, que se faz os registros dos atos efetivamente praticados pelo gestor. Se comprou mercadoria de 1 milhão, vai ser processado 1 milhão. Se fez um empréstimo lá de 2 milhões, vai ser processado 2 milhões. Ou seja, enfim, as operações geradas pelo agente econômico têm que ser processadas e informadas num primeiro momento. Então, extrai-se as demonstrações contábeis. Então, no primeiro momento, nós temos o resultado efetivo de acordo com a ação do gestor. Aí, o contador, com base nessa informação, vai saber se o resultado apurado efetivamente é aquele que foi praticado, que é aquele que foi gerido pelas ações do gestor. Se comprou um imóvel lá por X milhões, o contador vai examinar se aquele valor foi bem comprado ou se não foi bem comprado. Então, ele tem condições de avaliar e sugerir se o lucro da atividade foi realmente aquele que está informado, não é isso? O prejuízo se é aquele que efetivamente foi informado, porque aquele foi usado praticado pelo gestor. Então, no primeiro momento, esta coluna informa o que efetivamente aconteceu. Aí abre-se uma outra coluna, que é os ajustes efetuados de acordo com essas normas. Aí tu estabelece lá, faz o ajuste pelo valor presente, faz ajuste pelo valor justo, a essência sobre a forma. Lá, não, o cara alugou, mas ele, na verdade, é dele. Mas, então, aí faz o que se quer de acordo com as normas que permite isso. E aí puxa-se o novo saldo.
Então, o que é que acontece? Então, nós temos uma demonstração contábil com 3 informações. A primeira, de acordo com os atos efetivamente praticados. A segunda coluna, pelos ajustes que dessas maquiagem toda que a legislação permite e o Conselho Federal ratifica, não é isso? E a outra informação, aquela que é informada ao investidor para fazer os seus dividendos e a sua distribuição de resultado. Então, essa é a proposta, que eu acho que nós temos que começar a discutir isso. Nós não podemos permitir que continue as demonstrações contábeis serem desacreditadas. Tá? Nós precisamos voltar a acreditar nas demonstrações contábeis como um elemento, efetivamente, um elemento de gestão e que se expressa aquilo que efetivamente o gestor praticou, porque é através dessa informação e através da verdade que as coisas prosperam. O que nós não podemos é fazer de conta que está tudo bem e no fundo não está bem, porque sempre vai sobrar. O reflexo vai vir para a sociedade. Se uma cooperativa não está bem, quem vai sofrer são seus cooperativados. Se uma pessoa jurídica não está bem, quem vai sofrer são os funcionários, é a sociedade. Enfim, isso nós temos que proteger. E para que nós possamos fazer essa proteção, eu preciso saber efetivamente quais foram os atos que o gestor praticou para que eu possa fazer as análises e recomendar aquilo que deve ser corrigido ou não. Não é isso? Professor, parabéns. O senhor está, na verdade, aí tentando, né, trazer até o próprio Conselho Federal de Contabilidade, né, a um certo realismo contábil, até pela proteção não das empresas e da sociedade, quanto a proteção ao próprio profissional. Eu fico preocupado que o Conselho Federal de Contabilidade é o responsável por isso. Tá? Porque o Conselho é o órgão que fiscaliza, é o órgão que habilita, é o órgão que estabelece as normas. Tudo isso para quê? Para proteger o profissional e para proteger a sociedade. O Conselho Federal de Contabilidade não está a serviço dos investidores, não está a serviço das empresas multinacionais. Na hora de nós mudarmos isso e vamos começar também mudando o Conselho Federal de Contabilidade. Eles têm que pensar diferente, eles têm que pensar como brasileiro e não como especuladores do mercado internacional. Perfeito. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.